Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha filha exige que eu explique como o fundo universitário dela foi gasto, então decidi fazer uma lista dos custos relacionados ao mau comportamento dela. Olá! Sempre acreditei que um bom pai faz tudo ao seu alcance para dar ao filho uma vida melhor do que a que ele mesmo teve. Deve ser uma criação melhor, uma oportunidade melhor. Essa crença foi o núcleo de cada decisão que tomei como pai ao longo dos últimos 27 anos. Este ano, completo 60 anos, e minha esposa Sara está prestes a completar 57. Passamos décadas tentando criar o tipo de oportunidade para nossos filhos que nunca tivemos para nós mesmos. É tão simples quanto isso, o tipo de oportunidade pela qual faríamos qualquer coisa na idade deles. Durante 3 décadas, achei que estava fazendo a coisa certa, mas hoje me pergunto se essa abordagem foi, de fato, a correta. Quando eu era criança, dizer que minha família tinha quase nada seria um elogio. Meu pai trabalhava longas horas em uma fábrica, e minha mãe fazia bicos sempre que podia, pois, mesmo com as horas extras do meu pai, não havia dinheiro suficiente para cobrir as despesas. Na maioria dos dias, minha mãe sonhava em ser escritora e, na minha opinião, ela era muito boa. Mas ela escolheu se dedicar a criar a mim e ao meu irmão da melhor maneira que podia. Eles trabalhavam dia e noite para manter um teto sobre nossas cabeças, e tudo o que pediam era que melhorássemos nossas vidas de formas que eles não puderam. A educação era o único caminho concebível para alcançar isso, mas a universidade não era apenas um desafio para mim, era um sonho inalcançável. Eu estava determinado a conseguir uma educação. Meu irmão entrou diretamente no mercado de trabalho, e eu também, mas não estava disposto a abrir mão desse sonho. Trabalhei em tempo integral durante o dia, fiz aulas noturnas e lutei para abrir caminho na universidade, com mal o suficiente para dormir. Não era glamouroso e certamente não era fácil, mas consegui. Mesmo agora, não me arrependo. Essa luta é o que me moldou no homem que sou hoje e no homem por quem Sara se apaixonou. Mas não era uma luta que eu queria que meus filhos repetissem. Assim como meus pais desejavam uma vida melhor para mim e para meu irmão, Sara e eu queríamos o mesmo para nossos filhos. Quando Sara e eu tivemos nosso primeiro filho, Steven, há 27 anos, prometi a mim mesmo e a Sara que ele nunca teria que passar pelo que eu passei. Sara veio de um contexto similar, embora não idêntico. Ela sempre foi muito mais inteligente do que eu e conseguiu concluir a universidade com uma bolsa de estudos. Mas estávamos alinhados em nossos objetivos para o futuro. Queríamos que Steven pudesse se concentrar nos estudos sem se preocupar com contas, trabalhar em 3 empregos ou assistir às aulas depois de passar a noite inteira acordado trabalhando. No dia em que Steven nasceu, começamos um fundo universitário. A cada mês, reservávamos $700, metade de mim e metade de Sara. Não era fácil. Não estávamos nadando em dinheiro. Mal tínhamos nos estabilizado o suficiente para tomar essa decisão, e tivemos que fazer sacrifícios para conseguir. Nada de férias luxuosas, gastos impulsivos ou noites sem revisar o orçamento, nos perguntando como faríamos aquilo funcionar. Mas fizemos. Quando nossa filha Angie nasceu, 7 anos depois, fizemos o mesmo compromisso com ela. Ela receberia o mesmo que Steven. Foi nossa decisão ter outro filho, e não íamos fugir da nossa responsabilidade com ela só porque era difícil. Outros $700 por mês, todos os meses, pelos próximos 18 anos. Quando cada um dos nossos filhos completou 18 anos, Sara e eu havíamos economizado $150 mil para cada um. Não era apenas dinheiro. Dedicamos anos de nossas vidas a essas contas, quase 2 décadas para cada um. Era a forma mais tangível de mostrar nosso amor e garantir que eles tivessem um bom começo na vida. Não estou exagerando quando digo que Steven era o tipo de filho com que todos os pais sonham. Desde pequeno, Steven era responsável, determinado e sempre ansioso para se destacar em tudo o que fazia. Ele adorava participar de clubes escolares, se destacava em vários esportes e nos enchia de orgulho de todas as formas imagináveis. Quando chegou o dia da sua formatura e ele finalmente tinha o diploma nas mãos, seu trabalho árduo deu frutos na forma de uma bolsa de estudos integral para uma universidade de prestígio. Como qualquer pai, eu estava muito orgulhoso dele. Por mais vaidoso que possa parecer, seu sucesso era uma espécie de validação dos sacrifícios que Sara e eu havíamos feito. Nem sequer precisávamos tocar nos fundos, que havíamos economizado para sua educação. Naquele momento,
Decidimos reservá-lo como um presente de casamento futuro ou até mesmo como um fundo para quando ele estivesse pronto para formar sua própria família. Sentíamos que era bom saber que o dinheiro que havíamos poupado estava lá e que poderíamos nos beneficiar disso mais tarde na vida. Bem, Angie, sua irmã, foi uma história completamente diferente. Desde a adolescência, sua atitude rebelde nos mantinha sempre em alerta. No começo, eram pequenas coisas que qualquer pai esperaria: atrasos no toque de recolher, tarefas escolares não feitas e enfrentamentos com os professores. Recebíamos ligações ocasionais da secretaria da escola, informando que ela estava se comportando mal ou que havia faltado a uma ou duas aulas. Mas, no início, não era nada muito sério. Ignoramos, mas também não fomos tão rígidos como deveríamos ter sido. Conforme ela crescia, seu comportamento piorava. Quando chegou ao ensino médio, estávamos lidando com detenções constantes, suspensões e alguns incidentes em que ela quase foi expulsa. Felizmente, nunca chegou a acontecer, mas tivemos alguns sustos. Naquele momento, Sarah e eu nos dizíamos que era apenas uma fase, por mais clichê que isso pudesse parecer. Não tínhamos ideia do que mais poderia ser. Angie teve tudo que Steven teve. Ela era inteligente, todos os seus professores diziam isso, e tão atlética quanto o irmão. Durante toda a escola, ela parecia estar no caminho para ter tanto sucesso quanto ele. Realmente acreditávamos que ela estava apenas passando por uma fase de rebeldia e que só precisava de tempo para superá-la. Quando ela se formou no ensino médio e decidiu ir para a universidade, sua mãe e eu vimos isso como um sinal positivo. Pensamos que a estrutura e a independência seriam boas para ela. Talvez morar sozinha lhe ensinasse responsabilidade de uma forma que ela não tinha aprendido vivendo em casa. Infelizmente, não foi assim. No primeiro ano de faculdade, Angie conseguiu gastar todo o fundo universitário. Matrícula, aluguel, livros, multas, danos, você nomeia, e os custos se acumularam mais rápido do que podíamos acompanhar. Ela acumulou multa após multa por suas travessuras. Sarah e eu até tivemos que tirá-la da cadeia uma vez, quando ela se envolveu em uma briga em um bar. Também houve um incidente em que ela causou milhares de dólares em danos ao dormitório durante uma festa. Sim, ela fez isso. Ao contrário de seu irmão, que realmente valorizava cada oportunidade que lhe demos, Angie parecia estar sob a impressão de que nosso apoio era uma rede de segurança infinita. Ela não levava seus estudos a sério, frequentemente faltava às aulas. Uma vez, ela até nos disse que acreditava que não precisava trabalhar porque nós sempre estaríamos lá para ajudá-la. Quando os 150 mil de Angie acabaram, não tivemos outra escolha a não ser recorrer ao fundo intacto de Steven para mantê-la à tona. Essa decisão me assombra. Steven havia ganhado aquele dinheiro, mesmo que não o usasse, ele o merecia. Mas Angie estava se afundando, e não podíamos simplesmente ficar de braços cruzados assistindo. Este último ano tem sido um pesadelo. O comportamento de Angie só piorou, e agora chegamos ao ponto de ruptura. Ela foi presa novamente, pelo que nos disseram, tirá-la da cadeia nos custará o último dinheiro que temos. Não sei o que fazer. Há uma parte de mim que quer deixá-la enfrentar as consequências de suas ações e todas as decisões que a levaram até aqui. Mas outra parte de mim não suporta a ideia da minha pequena sentada em uma cela. Como chegamos a isso? Sarah e eu sacrificamos tanto por nossos filhos, e agora parece que falhamos completamente com Angie. Onde foi que erramos? Por favor, me digam. Atualização 1. Olá. Há alguns dias, minha esposa, Sarah, e eu tomamos a decisão de tirar nossa filha, Angie, da cadeia. Não foi uma decisão tomada de forma leviana, e também não foi fácil. Discutimos sobre isso durante horas, até tarde da noite, algo que nunca havíamos feito por nada nem ninguém além de nossa filha. Pesamos os prós e os contras de cada possível decisão, e no final, simplesmente não conseguimos deixá-la lá. Nenhum de nós conseguiu. Como pais, chega um ponto em que o amor por seu filho supera qualquer frustração ou dor que ele possa ter causado, mesmo quando ele te machuca profundamente. Mas não íamos tirá-la da cadeia e permitir que as coisas continuassem como estavam. Desta vez, haveria grandes consequências. Não apenas as externas, das quais a protegemos e tentamos resolver na esperança de que ela melhorasse, mas também algumas consequências impostas por nós mesmos, além das que viriam de outros lados. Para começar, a universidade a expulsou por sua conduta.
Não foi que este incidente em particular fosse pior do que tudo mais que ela havia feito, mas sim uma acumulação de múltiplas advertências e infrações. Considerando tudo, eles tinham sido extremamente tolerantes até aquele momento, e não ficamos surpresos que finalmente tenham chegado ao limite. Mas era compreensível, considerando o comportamento de Angie. Depois de tudo que eu experimentei pessoalmente de ver a pequena oportunidade que foi dada a ela, ouvir essa notícia foi como o último prego no caixão da vida que estávamos tentando construir para ela. Quando trouxemos Angie para casa, assentamos para ter uma longa conversa. Sarah e eu dissemos tudo o que pensávamos. Contamos tudo o que escrevi neste post no anterior. O mais importante, dissemos que amávamos tanto quanto sempre amamos, mas que não podíamos continuar assim. Estávamos no limite emocional, financeiro e mentalmente. Explicamos que não tínhamos mais nada a oferecer a ela. Se ela continuasse no caminho que vinha seguindo no último ano, teria que enfrentar as consequências por conta própria. Para minha enorme surpresa, ela não discutiu. Nem sequer levantou a voz ou se alterou. Pela primeira vez em muito tempo, minha filha pediu desculpas por seu comportamento, e parecia realmente sincera. Ela disse que entendia o quanto fizemos por ela e prometeu mudar sua vida. Até mesmo nos agradeceu por apoiá-la e nos disse que começaria a se candidatar a novos programas imediatamente. Eu estava no limite com ela, mas ainda assim senti um lampejo de esperança. Considerando todos os comentários deixados na minha última publicação, talvez vocês estivessem certos. Talvez este tenha sido o choque de realidade que ela precisava. Talvez, finalmente, ela esteja pronta para mudar. Atualização 2. Olá! O lampejo de esperança não durou. Não devem ter passado mais do que alguns dias desde que publiquei a última atualização. Eu realmente estava começando a acreditar que Angie estava colocando sua vida em ordem, que, depois de tudo, depois de ter sido presa pela segunda vez e de ter sido tirada da cadeia pelos pais pela segunda vez, finalmente tinha entendido a gravidade da situação. Pensei que ela tinha percebido que não podia continuar assim, que o mundo não cederia mais aos seus caprichos e desejos. Nem Sarah, nem eu. Não mais. Nos últimos dias, ela parecia tão próxima quanto a tínhamos visto em anos de ser a pessoa que era antes de sua fase rebelde transformar minha filha em uma completa desconhecida. Ela não saiu de casa nenhuma noite esta semana. Estava dormindo e acordando em horários normais. Participou dos jantares com sua mãe e comigo todas as noites e até se ofereceu para lavar a louça depois. As coisas estavam tensas quando ela se juntava a nós na sala após o jantar, nenhum de nós sabia realmente sobre o que conversar. Mas ainda assim era muito melhor do que qualquer coisa que havíamos experimentado no último ano. Então, esta noite, tudo desmoronou. Percebi que estávamos longe de estar na mesma página sobre o futuro. Achei que Sarah e eu tínhamos sido mais do que claros sobre como as coisas seriam de agora em diante. Não podíamos mais sustentar Angie, nem tirá-la de problemas novamente. Pensei que ela tivesse entendido. Aparentemente, não havia entendido. Esta noite, ela se aproximou de nós com uma lista de programas universitários aos quais queria se candidatar. Para ser justo, era uma lista bem pesquisada. Ela havia feito uma planilha com cada curso, suas descrições, os prazos de inscrição e até os custos estimados. No início, senti orgulho de ela ter tomado a iniciativa e assumido seu futuro de uma maneira tão responsável. Mas Sarah teve o bom senso de perguntar como ela planejava pagar por isso e se havia pesquisado sobre empréstimos estudantis. No momento em que Angie pareceu confusa, soube que não estávamos na mesma página. Ela disse algo como pensava que Sarah e eu pagaríamos com os fundos universitários. Mas não com o dela, com o de Steven. Porque sabia que ele não o tinha usado e, em sua mente, ela achava que, com razão, deveria poder usá-lo para a universidade. Afinal de contas, era um fundo universitário, ela disse. Lembrei-a de que não havia mais dinheiro. O fundo que era para ela havia sido esgotado. E o de Steven? Havíamos utilizado uma parte para resgatá-la, mas não íamos tirar mais dinheiro dele. Inclusive, tínhamos pensado em economizar para repor o que faltava, pois isso seria justo com Steven. Expliquei que o fundo de Angie havia sido gasto em matrícula, aluguel, multas e fianças. Contei tudo em detalhes, esperando que, finalmente, ela entendesse a gravidade da situação. Não se tratava apenas de não podermos mais ajudá-la com problemas futuros, mas de que ela precisava começar a lidar com as consequências de suas ações.
Mas ela não acreditou. Achou que eu estava mentindo para dar uma lição. Além disso, estava convencida de que o fundo de Steven ainda deveria estar disponível para ela. Quando repetimos que aquele dinheiro não era dela e que era destinado a Steven, ela explodiu. Acusou-nos de sermos pais horríveis e saiu de casa, como se a última semana de normalidade nunca tivesse acontecido. Estou perdido. Angie parece completamente incapaz, ou não está disposta, a assumir a responsabilidade por suas ações. Ela ainda vive em negação, convencida de que alguém sempre estará lá para consertar seus erros. Sinto que falhei como pai, mais uma vez, não sei como seguir em frente. Atualização 3. Olá. Faz apenas 2 dias desde que publiquei sobre o mal-entendido de Angie a respeito do que sua mãe e eu quisemos dizer quando explicamos que já não podíamos apoiá-la nem tirá-la de problemas. Não tivemos notícias dela durante quase todo o dia depois disso. Foi apenas no meio da noite, mais de 24 horas depois de ela sair furiosa de casa, que ela fez algum tipo de contato. Mesmo assim, foi uma mensagem curta para sua mãe, exigindo saber o que tínhamos feito com todo o dinheiro. Consideramos não responder, já que já havíamos explicado várias vezes, mas Sarah quis continuar a conversa apenas para garantir que Angie ao menos estivesse viva e bem. Então, ela repetiu novamente o que já havíamos dito: todo o dinheiro havia sido gasto com ela. Angie se recusou a acreditar que mais de $150 mil poderiam ter sido gastos em apenas um ano. Exigiu de maneira bastante rude saber exatamente onde o dinheiro havia sido usado. Então, nós contamos. Enviamos o que era basicamente uma lista detalhada de tudo que drenou tanto o fundo dela quanto parte do de Steven, suas mensalidades universitárias, as vezes em que mudou de ideia sobre seu curso, seu aluguel, os danos do primeiro dormitório destruído, mais aluguel, mais danos, multas por danos à propriedade, outros danos que causou, dinheiro para fianças 2 vezes, e tudo mais no meio. Cada centavo foi somado até esgotar completamente os fundos. Não sei que tipo de resposta esperávamos dela, mas não recebemos nada por toda a noite. Então, ontem à noite, as coisas passaram de ruins a piores. Angie roubou meu carro. Nem consigo acreditar nisso, mesmo enquanto escrevo aqui em palavras claras. Minha filha roubou meu carro. As chaves que ela levou quando saiu furiosa de casa eram chaves comuns da casa, sem as do carro. Nem passou pela minha cabeça me preocupar com algo assim. Ela deve ter voltado para casa no meio da noite, trocado as chaves da casa pelas do carro e o levado. E então ela bateu o carro contra um banheiro público em um parque e apareceu novamente na porta da minha casa, completamente bêbada. Foi então que Sarah e eu percebemos que o carro não estava na garagem. Estávamos dormindo quando ela começou a bater na porta, e não sabíamos o que encontraríamos do outro lado. Mas não esperávamos encontrar nossa filha bêbada e sem o menor arrependimento. Ela nos contou, sem rodeios, o que tinha feito e disse que não tínhamos escolha a não ser consertar tudo e tirá-la de problemas novamente, porque era o meu carro. Ela disse que, se não provássemos que continuaríamos cuidando dela, colocaria a culpa do acidente em mim. Antes que Sarah ou eu pudéssemos dizer algo, Angie desmaiou na varanda. Tive a decência de, pelo menos, carregá-la para dentro de casa e colocá-la no sofá, em vez de deixá-la no frio. Enquanto escrevo isso, ela ainda está dormindo. Estou aqui sentado, me perguntando como chegamos a esse ponto, e não consigo mais suportar. Na primeira hora da manhã, vou ligar para a polícia. Atualização 4. Olá. Há algumas semanas, publiquei aqui sobre como minha filha bateu meu carro e ameaçou me culpar se eu não limpasse a bagunça que ela fez. Depois de levar seu corpo completamente bêbado para dentro de casa, para que não passasse a noite no frio, minha esposa e eu não tínhamos mais nada a fazer além de esperar que ela acordasse e enfrentasse as consequências. Não planejávamos limpar sua bagunça. Mantivemos nossa palavra, mesmo que Angie pensasse que nos tinha encurralado para provar que ainda a ajudaríamos. Queríamos que ela despertasse por conta própria. Por isso, não fizemos nada até a manhã seguinte. Foi assim que tive tempo para escrever sobre o que aconteceu. Desde então, as coisas têm sido agitadas. Na manhã seguinte, cumpri com minha palavra. Liguei para a polícia assim que o sol nasceu e denunciei minha filha por roubo do meu carro. Informei que ela havia retornado para casa, mas que tinha batido o carro antes disso. Quando os policiais chegaram, Angie estava apenas começando a acordar. Ela ficou confusa por cerca de 10 segundos antes de a confusão se transformar em fúria.
Ficou extremamente agressiva com todos, chegando a tentar nos atacar. Se os policiais não a tivessem contido, ela teria nos agredido fisicamente. Tentou se lançar contra sua mãe 2 vezes, enquanto nos insultava e gritava que estávamos arruinando sua vida e que éramos pais miseráveis. Vou poupar a dor de relembrar tudo o que ela disse. Basta dizer que ela procurou as palavras mais dolorosas que pôde para nos atingir, tanto física quanto emocionalmente. Mesmo assim, nenhum de nós respondeu. Minha esposa e eu permitimos que os policiais levassem nossa filha. Enquanto estava detida, Angie tentou alegar que não havia causado o acidente e que eu estava tentando culpá-la de tudo. Infelizmente para ela, sua mente embriagada não pensou em remover a câmera do carro. Não é uma câmera grande nem de alta definição, nada como as versões HD ou 4K que vejo no mercado. É bastante discreta em comparação e não tem a melhor resolução, mas cumpriu seu propósito, capturou tudo. Capturou o momento em que ela roubou o carro. Capturou como ela dirigia embriagada, o que é ainda pior, porque ela nem sequer tem idade legal para beber. Capturou como dirigiu no escuro, alinhou o carro o melhor que pôde antes de bater contra um banheiro público e depois fugiu do local. Agora, Angie enfrenta múltiplas acusações: dirigir sob efeito de álcool, destruição de propriedade e mais. Também nos foi dada a opção de apresentar acusações contra ela por roubo do carro. Pela primeira vez, Sarah e eu decidimos que não vamos tirá-la dessa situação. Não vamos pagar sua fiança. Esta é a linha final. Angie terá que enfrentar as consequências de suas ações. Atualização 5. Olá! Já se passaram alguns meses desde que minha filha foi presa. Depois de discutir o assunto com minha esposa e compartilhar com ela a existência desta conta, estou pronto para contar tudo o que aconteceu nesse período. Pelos crimes de destruição de propriedade, dirigir sob efeito de álcool e algumas acusações adicionais, minha filha foi sentenciada a 2 anos de prisão. Ela terá que pagar uma restituição pelos danos que causou, incluindo o custo do meu veículo. Duvido que ela consiga pagar essa quantia algum dia, mas o sistema legal a tornará responsável de uma maneira que nós, como pais, não conseguimos. O processo final ainda está em andamento, e é improvável que ela cumpra os 2 anos completos, de acordo com o que nos informaram. No entanto, ela terá que enfrentar consequências das quais ninguém a salvará, provavelmente pela primeira vez na vida. Estivemos presentes durante o julgamento. Angie chorava e nos pedia ajuda enquanto a sentença era lida. Embora seja uma das coisas mais difíceis que um pai pode vivenciar, ver sua filha ser escoltada para fora do tribunal com uma sentença de prisão, seria ainda pior estar no funeral dela. E, honestamente, isso era provavelmente o que teria acontecido com ela se nada disso tivesse ocorrido. Assistir a tudo isso se desenrolar tem sido extremamente difícil. Sarah e eu temos nos apoiado mutuamente mais do que nunca, e sou grato por este processo não ter nos destruído completamente. Já ouvi histórias terríveis de casamentos que foram desfeitos por muito menos, e sou imensamente grato por o nosso não ter sofrido o mesmo destino. Atualização 6. Olá! Já se passaram pouco mais de 2 anos, e eu sei disso porque minha última publicação foi quando minha filha Angie foi condenada a 2 anos de prisão. Recentemente, ela foi liberada. Pelo que sei, ela tem recebido tratamento para suas adições, como o álcool, e tem mostrado algum progresso durante seu tempo na prisão. No entanto, sair da prisão deve ser extremamente difícil, especialmente quando não se tem clareza sobre o futuro. Não falamos com Angie durante todo esse tempo, pois ela ainda está ressentida conosco por não termos ajudado durante o julgamento. Minha esposa e eu, no entanto, já fizemos as pazes com essa decisão. Angie tentou nos culpar pelo acidente para nos extorquir, então não é como se tivéssemos agido mal ao nos recusarmos a salvá-la novamente de seus problemas comportamentais. Ela nos enviou algumas cartas da prisão, acusando-nos de que tudo de ruim que aconteceu em sua vida é nossa culpa. Sua saída da prisão foi sob liberdade condicional, o que é relevante para o que vou contar agora. Angie tem quase 23 anos e toda uma vida pela frente, mas já voltou a desperdiçar suas oportunidades. Mesmo depois de ter enfrentado o maior choque de sua vida com o tempo que passou na prisão, em vez de aproveitar essa segunda chance, ela voltou a se meter em problemas e está novamente na cadeia. Não sabemos por quanto tempo, nem tentamos descobrir. Não iremos a seu novo julgamento, pois não há mais nada que possamos fazer por ela. Em notícias mais positivas, Steven, meu filho, decidiu se casar.
Isso é algo maravilhoso, especialmente porque coincide com o fato de termos conseguido repor seu fundo. Oferecemos a ele o dinheiro, e ele decidiu usar uma pequena parte para seu casamento e outra para o pagamento inicial de uma casa. Essa foi uma decisão muito acertada, pois ele só precisará assumir uma hipoteca muito menor, o que é financeiramente inteligente de sua parte. Agora ele pode começar uma família sem a pressão de uma dívida esmagadora. Às vezes, me pergunto onde erramos com Angie, porque certamente Steven não é nada parecido com ela. Criamos os dois de forma parecida, não fizemos distinções entre eles. Não sei se cometemos algum erro específico com Angie ou se, simplesmente, algumas pessoas têm cérebros programados de maneira diferente. Espero que, em algum momento, consiga entender isso, porque realmente quero saber o que deu errado em toda essa situação. Atualização 7. Olá! Para os curiosos que desejam saber mais sobre minha filha, Angie, farei um breve resumo. Ela recebeu outros 2 anos de prisão. Isso ocorreu por tentar roubar em uma loja. Não foi um roubo à mão armada, ela simplesmente tentou sair com comida sem pagar, o que levou os funcionários a chamarem a polícia. Quando a polícia chegou, Angie resistiu à prisão e até tentou agredir um dos agentes. Isso, somado ao fato de que ela estava sob liberdade condicional, resultou em mais 2 anos de prisão. Isso é tudo que consegui descobrir até agora, pois não presenciamos nada do que aconteceu. Essas são informações que conhecemos por meio de terceiros. Espero que isso esclareça as dúvidas de alguns comentaristas que pediram mais informações sobre minha história. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Descobri que meu marido era um mentiroso, e minha filha foi quem pagou o preço, enquanto sua ex-esposa tentava destruir tudo. Minha filha de 5 anos chegou em casa da escola, ajoelhou-se na minha frente e implorou para que eu não a mandasse de volta ao jardim de infância. Dizendo que não queria mais ir, perguntei por quê, mas ela apenas chorou e balançou a cabeça, com medo demais para falar. Sentindo que algo estava errado, levantei sua camisa e encontrei seus braços e corpo cobertos de pequenas marcas de perfuração. Tomada pela raiva, tirei uma foto e postei no grupo de pais do jardim de infância, exigindo saber quem fez aquilo. Alguém chamada Luna respondeu com arrogância: "Eu mandei meu filho fazer isso." Ela então enviou mais 2 fotos. Uma era uma foto de casamento dela com meu marido, e a outra era uma foto minha com minha filha e meu marido. Sua destruidora de lares, você ousou roubar meu marido e ainda ter uma filha ilegítima. É um milagre que eu não mandei meu filho espancar essa pirralha até a morte. O grupo de pais explodiu, cheio de insultos dirigidos a mim e a minha filha. Até mesmo a professora marcou Luna dizendo: "Mason foi muito bem hoje, vou garantir que ele ganhe uma estrela dourada amanhã." Enviou um emoji de deboche e provocou diretamente: "Se você está brava, venha me encontrar." Meu filho e eu ainda estamos no jardim de infância. A caminho do jardim de infância com minha filha, enviei uma mensagem ao departamento jurídico da minha empresa: "Preparem um acordo de divórcio conforme o contrato pré-nupcial. Quero que David saia sem nada." Além disso, minha filha foi agredida no jardim de infância. Levem uma equipe imediatamente, quero que eles paguem caro por isso. Como um parasita como David ousa manter uma amante e um filho enquanto vive às minhas custas? Quando cheguei ao jardim de infância com minha filha, a primeira pessoa que vi foi Luna, parada do lado de fora. Ela estava cercada por outros pais da classe. "Luna, você é tão discreta. Se não fosse por tudo isso, não saberíamos que seu marido é o diretor executivo do Grupo Martin." Exatamente, não é de admirar. Desde o momento em que a vi, percebi que você tinha uma aura tão refinada. É aquela graça sofisticada que vem com a riqueza. Estamos todas aqui para apoiá-la hoje. Somos mães decentes e não podemos deixar que uma destruidora de lares de classe baixa intimide, certo? Que bem poderia vir da filha de uma destruidora de lares. Mason é verdadeiramente o herdeiro do Grupo Martin. Ele já está defendendo as pessoas desde tão jovem. Até a professora se rebaixou bajulando Luna. "Luna, me avise quais são os pratos favoritos de Mason. Vou ajustar o cardápio do jardim de infância para atender ao gosto dele a partir de agora." Luna se deliciava com os elogios. David tinha vivido às minhas custas por anos, sem fazer nada. Para lhe dar alguma responsabilidade, entreguei a ele o controle da menor filial do Grupo Martin. Eu nunca esperava que isso se tornasse motivo de orgulho e admiração para Luna. Assim que me viram, os pais que a estavam bajulando momentos antes imediatamente franziram a testa, olhando para mim com nojo, como se eu fosse algo sujo e repulsivo. A professora se aproximou de mim com o rosto frio e disse: "Senhorita Walker, fui instruída pelo diretor a informá-la que Emily está expulsa, com efeito imediato."
Eu a encarei e perguntei friamente. Minha filha foi atacada. Em vez de buscar justiça para ela, você está expulsando-a? A professora respondeu com indiferença. Este é um jardim de infância de elite. As crianças que vêm para cá vêm de famílias ricas ou nobres. Uma criança nascida de uma destruidora de lares como você permanecer aqui só prejudicaria nossa reputação. Minha expressão se escureceu enquanto eu a advertia friamente. Sugiro que você investigue quem são realmente a destruidora de lares e a criança ilegítima antes de falar. Assim que terminei de falar, Luna avançou em minha direção. Ela me deu um tapa forte no rosto. Como ousa uma destruidora de lares imunda como você se exibir na minha frente? Você realmente achou? Ter um filho bastardo permitiria que você tomasse o meu lugar como Senhora Jones? Um tapa repentino me deixou atordoada. Os outros pais começaram a me zombar, apontando o dedo. Você parece decente, então por que se rebaixar a ser uma amante e ter um filho? Algumas pessoas fingem ser inocentes, mas no momento em que veem um homem rico enlouquecem, desesperadas para abrir as pernas. Amantes são a vergonha de todas as mulheres, e os filhos delas são ainda piores. Os insultos e acusações atraíram mais curiosos que começaram a apontar para mim. Alguns até pegaram seus celulares para tirar fotos e gravar vídeos, além de cuspirem em mim. Tirei meu casaco de $1 milhão e joguei no lixo. Então, virei-me para encarar Luna diretamente. Primeiro, você mandou seu filho intimidar minha filha, e agora está me batendo em público. Quem te deu a audácia de agir tão fora da lei? Luna respondeu com arrogância. É justo para uma esposa dar um tapa em uma amante. Além disso, eu sou a esposa do CEO do Grupo Martin. Bater em você e na sua filha imunda não é nada. Eu poderia até tirar suas vidas, e isso não faria diferença. Os outros pais se juntaram. Se você não tivesse sido uma amante, Luna não teria te batido. Você provocou isso sozinha. Você é apenas uma amante imunda. Em vez de abaixar a cabeça, está aqui nos provocando. Levar um tapa é o mínimo que você merece. Ah, você gosta de ser uma vadia, né? Para quem está fingindo ser a vítima inocente? Até os curiosos se juntaram aos insultos, cada um mais cruel do que o anterior, o que só encorajou Luna ainda mais. Ela olhou para o meu carro atrás de mim com os olhos brilhando de raiva. Mulher imunda, gastando o dinheiro do meu marido como se fosse nada. Como ousa dirigir um Rolls Royce? Uma amante barata como você não merece esse carro. Eu odeio amantes mais do que tudo. Toda amante na terra deveria morrer. Enquanto falava, ela puxou uma chave e riscou grandes letras na superfície do meu carro. Amantes devem morrer. Olhei para as palavras chamativas e disse friamente. Logo você perceberá o quão irônicas essas palavras são. Ao ouvir isso, Luna ficou furiosa. Mulher imunda, vivendo do dinheiro do meu marido e agindo toda poderosa. Hoje eu vou fazer você devolver cada centavo que tirou dele. Ela pegou um tijolo da calçada e começou a destruir meu carro com toda sua força. Não poupou nada, janelas, faróis e o capô. Tudo foi atacado. Vendo isso, os outros pais se animaram. Eles pegaram qualquer coisa que encontrassem e se juntaram à destruição, atacando meu carro com entusiasmo. Depois de quebrar as janelas, eles subiram no carro, rasgando os bancos e destruindo o interior. O que antes era um carro de luxo impecável logo se tornou um monte de sucata. Naquele momento, uma das mulheres abriu o porta-malas e exclamou: Olhem, há várias coisas caras escondidas aqui dentro. Luna se aproximou casualmente puxando uma pintura e zombando. Uma mulher que ganha vida se vendendo está colecionando arte? Tentando parecer toda culta? É um insulto para o lixo como você possuir algo assim. Alguém como você só merece lixo. Com isso, ela rasgou a pintura em pedaços bem na minha frente. Depois de destruir a obra, jogou-a no chão e a pisoteou. Um dos curiosos, que parecia entender de arte, olhou mais de perto e exclamou: Isso parece uma peça autêntica de James. Ouvi dizer que começa em 300 milhões em leilão. Luna respondeu com orgulho. E daí se vale 300 milhões? É tudo dinheiro do meu marido, de qualquer forma. O dinheiro do meu marido é meu dinheiro. Se eu quiser destruir minhas próprias coisas, qual é o problema? Suas palavras me deixaram sem fala de tanta raiva. Nem vamos mencionar que David era um marido sem um centavo quando o conheci. Mesmo quando deixei ele administrar o Grupo Martin, ele perdeu quase metade do valor da empresa por incompetência. Se ele não fosse meu marido, eu já teria demitido há muito tempo. Mas Luna e esses outros pais realmente o veem como um CEO impressionante. Cada um deles o admira. Liderados por Luna, os outros pais seguiram o exemplo, rasgando minhas pinturas. Eles começaram a destruir e esmagar os itens colecionáveis que eu tinha no porta-malas. Eu havia comprado essas peças a um preço alto em um leilão. Hoje, antes mesmo de colocá-las em exibição, elas foram destruídas. Observando esses lunáticos fora de controle, calmamente tirei meu telefone e disse: Por que vocês ainda não estão aqui? Preciso que estejam na minha frente em 5 minutos.
Antes mesmo de receber uma resposta, um dos pais arrancou meu telefone e o jogou no chão, quebrando-o. Tentando chamar ajuda? Onde você acha que tem coragem para isso? Está fingindo ser alguém importante, hein? Ela provavelmente está ligando para um de seus clientes para fazer um show para nós, hahaha. Os pais riram ainda mais alto, zombando abertamente de mim. Eu encarei meu telefone quebrado no chão e disse friamente: espero que ainda estejam rindo assim daqui a alguns minutos. Então me virei para a professora e perguntei: você sabia que minha filha estava sendo intimidada na escola, não sabia? A professora me olhou com desprezo e respondeu: e daí se eu sabia? A filha bastarda de uma amante inútil não passa de lixo. Mason estava apenas jogando o lixo fora. Qual é o problema? Ao ouvir isso, os pais presentes começaram a aplaudir e a comemorar. É por isso que você é a professora. Você lida com as coisas de forma tão justa e direta. Exatamente, esta é uma escola de elite. Nem todo mundo pode vir aqui. Porque a filha de uma amante precisa de educação. Você deveria apenas ensiná-la a seduzir homens como você fez. Quem sabe ela seja ainda melhor nisso e consiga um homem mais rico. Luna ficou ainda mais ousada, viu só? É isso que acontece quando você é uma amante. Você e sua filha estão destinadas a viver na base da sociedade, odiadas por todos. A cena estava repleta de insultos dirigidos a mim, e os curiosos se juntaram com seus próprios insultos. Quanto mais eles me xingavam, mais Luna sorria. A professora aproveitou o momento para bajular Luna. Senhora Jones, o diretor disse que se esta situação for resolvida para sua satisfação, ele espera que você possa nos fazer um favor. Você sabe que estamos planejando expandir a escola e todas as terras ao redor pertencem ao Grupo Martin. O que você acha? Cruzando os braços, Luna respondeu arrogantemente: não se preocupe, estou muito satisfeita com a forma como vocês lidaram com as coisas hoje. Quando chegar a hora, eu só preciso dizer a palavra e meu marido dará a vocês toda a terra que precisarem. A professora não conseguia parar de sorrir. Muito obrigada antecipadamente, senhora Jones. Luna, meu marido já trabalhou com o Grupo Martin antes. Você poderia nos manter em mente para futuros negócios? Minha empresa também está procurando mudar de setor. Adoraria ter a chance de trabalhar com o Grupo Martin no futuro. Luna, aqui está um cartão de compra sem limite do meu shopping. Espero que possamos permanecer próximas. Em um instante, os pais começaram a disputar a atenção de Luna, cada um tentando mais do que o outro para bajulá-la. Alguns até colocaram discretamente seus cartões bancários na bolsa dela. Luna se deleitava com a atenção, irradiando arrogância. Ela ergueu o queixo, caminhou até mim com superioridade e disse com desdém: está vendo? Este é o poder do dinheiro e da influência. Alguém como você, uma amante insignificante, passará a vida inteira abrindo as pernas, esperando pelas migalhas dos homens. Mas eu aproveito o tipo de glória que você nunca nem sonharia alcançar. Vou te dar um dia para pegar sua filha bastarda e sair desta cidade. Se eu te vir mexendo com meu marido de novo, enterrarei essa sua pirralha viva. Ao ouvir isso, minha filha tremeu e se agarrou a mim. Mamãe, estou com medo. Meu pé, está doendo muito. A voz dela estava cheia de terror e dor. Tirei sua pequena bota e vi que um dos seus dedos estava faltando. O ferimento era horrível, havia até sangue acumulado dentro do sapato. Meu coração parecia ter sido esfaqueado. Meus olhos se encheram de lágrimas que não paravam de cair. Eu não conseguia entender como minha filha tão delicada tinha suportado tanto sem dizer uma palavra até agora. Olhei furiosa para Luna. O seu filho fez isso também? Luna me lançou um olhar indiferente e disse: por que todo esse alarde? Você deveria estar feliz por eu não ter mandado meu filho tirar a vida dessa pirralha. Antes que ela terminasse de falar, eu dei um tapa forte em seu rosto. Aquele tapa carregava toda a minha raiva, cada grama de força que eu tinha. Ele fez Luna cambalear para trás. Quando eu me movi para bater nela novamente, outro pai de repente agarrou meu cabelo. Os outros pais se juntaram, me socando e chutando. Sua imunda! Como ousa levantar a mão contra a senhora Jones? Está cansada de viver? Sua pirralha nem está morta ainda, por que correr para se juntar a ela? Sua filha teve sorte de Mason ter dado uma lição nela. Com uma mãe como você, ela merece tudo o que recebe, até mesmo a morte. Até a professora, cheia de indignação, me chutou. Minha filha chorou, tentando intervir. Pare de bater na minha mamãe. Mas o menino gordinho a chutou no chão. A professora acariciou a cabeça do menino e o elogiou com um sorriso. Mason, você sempre soube como punir os malfeitores. Que bom garoto. Amanhã vou garantir que você seja elogiado na frente de toda a escola e receba um prêmio. Mason apertou os olhos com um sorriso presunçoso. É o que devo fazer. Vou bater naquela pirralha toda vez que a vir. Eu estava deitada no chão, tremendo de raiva enquanto rangia os dentes. Vocês vão se arrepender disso. Ao ouvir isso, eles explodiram em gargalhadas, como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Eu ouvi direito? Uma amante insignificante tem a ousadia de fazer ameaças?
Hilário. Essa imunda realmente acha que é alguém importante? A senhora Jones é a esposa do diretor executivo. Esmagá-la é tão fácil quanto esmagar uma formiga. Essa vagabunda inútil não pode fazer nada, então está só fazendo birra. Ah, que vergonha! Se eu fosse ela, já teria me matado há muito tempo. Os pais me seguraram, zombando e me humilhando sem parar. Os curiosos não eram melhores, cuspiam em mim e lançavam insultos. Aproveitando o apoio deles, Luna cravou seu salto alto no meu rosto e riu alto. Haha, arrependimento? Eu nunca me arrependi de nada na vida. Quero ver como alguém como você poderia me fazer me arrepender de algo. Assim que Luna terminou de falar, uma fileira de carros de luxo acelerou e parou nos portões da escola, um após o outro. Homens de terno desceram rapidamente dos veículos. A comoção repentina chamou a atenção de todos, e a multidão barulhenta caiu em um silêncio inquietante. Os pais que haviam me segurado no chão, imediatamente me soltaram, endireitaram-se e voltaram seus olhares para a cena. Luna retirou o pé que tinha em cima de mim, seu olhar fixo na frota de carros de luxo. Ela rapidamente se levantou e ajudou minha filha a sair do chão. Sob os olhares atentos de todos, um homem de terno caminhou até o carro principal e respeitosamente abriu a porta. David saiu, vestindo um terno sob medida, exalando uma presença carismática que imediatamente capturou a atenção da multidão. Sua aparência elegante e aura distinta prenderam todos os olhares. Não é o Sr. Jones? Sim, é ele. Uau, até a entrada dele é grandiosa, e ele é tão charmoso. Não é de admirar que aquela mulher sem vergonha estivesse se esforçando tanto para se aproximar dele. À medida que os murmúrios de inveja cresciam, Luna se aproximou orgulhosamente de David, enlaçando seu braço no dele. Querido, o que está fazendo aqui? Perguntou ela com um sorriso doce. David deu-lhe um sorriso carinhoso e respondeu. Você não mencionou que teve um pequeno problema no jardim de infância? É claro que vim para apoiar você e nosso filho. Luna piscou para ele, claramente saboreando a atenção. Sério? Então, não importa quem mexa comigo, você sempre estará do meu lado? David não hesitou. Claro, você e nosso filho são meus tesouros. Qualquer um que ousar machucá-los terá que lidar comigo. Vendo que David estava totalmente preparado para defendê-la, Luna sorriu radiante de orgulho. Os outros pais estavam verdes de inveja. Sempre ouvi dizer que o Sr. Jones mima a esposa. Agora está claro que ele realmente mima. Olha, são um casal perfeito, se é que já vi um. Exatamente. Não entendo como algumas pessoas têm coragem de tentar destruir o casamento deles. E ela ainda teve a ousadia de mexer com a Sra. Jones? Ela está muito fora da sua liga. O Sr. Jones vai cuidar disso. Vamos ver como essa destruidora de lares vai aguentar agora. Em meio à multidão que cochichava, Mason de repente correu até David e se jogou em seus braços. David se derreteu e pegou Mason no colo. Ei, campeão, sua mãe me disse que alguém te incomodou na escola. Mason sorriu, com os olhos se estreitando. Sim, tinha uma pirralha. Quando bati nela, ela quase me empurrou, mas eu realmente ensinei uma lição para ela. Até cortei o dedo do pé dela. David apertou as bochechas rechonchudas de Mason e sorriu com aprovação. Muito bem, meu garoto. Você realmente é algo. Se alguém ousar revidar no futuro, bata neles o quanto quiser. Não se preocupe, eu cuidarei de tudo depois. Entendido? Mason assentiu firmemente. Entendido, papai. Bom garoto. Depois de elogiar Mason, David se virou para Luna. Agora me mostre quem teve a coragem de mexer com nosso filho. Ao ouvir isso, Luna imediatamente conduziu David pela multidão e apontou para mim e minha filha, gritando. Querido, é aquela mãe e filha sem vergonha ali. A primeira vez que conheci David foi na minha própria empresa. Na época eu era estagiária, começando de baixo para ganhar experiência. Naquele tempo eu era comum, sem nada de especial. Apenas uma desconhecida na empresa. David também era estagiário, começando ao mesmo tempo que eu. Ele não era particularmente inteligente e até parecia um pouco lento, mas, tendo crescido em uma área rural, ele estava acostumado às dificuldades. Sua ética de trabalho era forte. Ele era o estagiário mais trabalhador, concentrado incansavelmente em suas tarefas. Não importava quando eu olhasse, ele estava sempre focado em frente ao computador, completamente absorvido no trabalho. Sua determinação me impressionava. Ele estava inicialmente em risco de ser demitido por não progredir. Com minha ajuda nos bastidores, ele foi promovido antes do previsto. Naquele dia, ele estava tão feliz que parecia brilhar, cheio de energia e entusiasmo. Ao se tornar funcionário efetivo, David trabalhou ainda mais duro. O que eu mais admirava nele era sua resiliência e recusa em desistir. Gradualmente ficamos mais próximos. Passando mais tempo juntos, percebi que o homem aparentemente quieto e reservado podia ser bastante espirituoso. Ele frequentemente me fazia rir alto. Estar perto dele sempre parecia fácil e confortável. Mesmo em silêncio, sua presença me trazia paz.
Não foi até um ato heróico que cruzamos a linha de amigos para algo mais. Uma noite depois que minha mãe faleceu, eu estava em um bar, bebendo para afogar minha tristeza. Quando saí, um grupo de homens bêbados me cercou, me assediando e zombando de mim. Eu estava aterrorizada e desamparada. Foi então que David apareceu, como um cavaleiro de armadura brilhante. Mesmo acabando gravemente ferido por aqueles bêbados, ele conseguiu me tirar do perigo. Aquela foi a primeira vez que meu coração disparou por este homem que arriscou tudo por mim. Enquanto fiquei com ele no hospital durante sua recuperação, eu não consegui evitar e confessei meus sentimentos. Ele aceitou feliz e assim começamos nosso relacionamento. Durante o namoro, mantive as coisas simples, agindo como uma pessoa comum. Comíamos em barracas de rua, passeávamos em parques, assistíamos a filmes e visitávamos parques de diversões. A vida era simples, mas feliz. Mais tarde, levei David para conhecer minha família. Quando ele descobriu que eu era filha da família mais rica, David ficou nervoso e rígido. Meu pai sabia que David vinha de uma área rural, mas não o menosprezou. Ele simplesmente afirmou que não se importava com o status familiar, porque ninguém poderia ser mais rico do que nós de qualquer maneira. Ele tinha apenas uma condição: David teria que se casar comigo. Como eu era sua única filha, meu pai não queria que eu me casasse com outra família. Pensei que David poderia hesitar, se sentir em conflito ou até mesmo recusar. Afinal, ele era o único filho de sua família, e casar-se para viver com a família da esposa poderia ser visto como um pouco humilhante para um homem. Mas, para minha surpresa, David concordou sem hesitação. Ele até prometeu naquele momento que me amaria de todo o coração, somente a mim. Para mostrar sua lealdade, David assinou um acordo pré-nupcial naquele mesmo dia. O acordo estipulava que se ele algum dia traísse ou agisse de forma desleal, sairia sem nada. Naquele momento fiquei profundamente emocionada. Após nos casarmos, David sempre foi gentil e atencioso comigo, cuidando de mim de todas as formas possíveis. Mesmo nossa filha levando o meu sobrenome, ele não se importava e a tratava como a menina dos seus olhos, enchendo-a de amor e cuidado. Para dar-lhe mais credibilidade fora de casa, confiei a ele a administração do Grupo Martim. Eu só queria que ele tivesse mais status e prestígio. Mesmo que ele não administrasse a empresa muito bem, nunca reclamei. Tudo o que eu queria era que nós três vivêssemos felizes juntos. Desde que ele pudesse me amar e amar nossa filha de todo o coração, nada mais importava. Por tantos anos, estive imersa na imagem amorosa que David havia criado. Acreditei sinceramente que ele era um bom marido e um ótimo pai. Agora, olhando para trás, tudo que sinto é uma profunda ironia e como fui tola. Quando a verdade, escondida por tantos anos, finalmente veio à tona, no momento em que David cruzou o olhar comigo, seu rosto ficou pálido e ele congelou no lugar. Os braços que seguravam Mason ficaram instantaneamente frouxos. Mason, que estava se exibindo cheio de orgulho, de repente escorregou dos braços de David e caiu no chão, batendo com força. Asterisco asterisco. Papai, o que está fazendo? Mason se jogou no chão, chorando copiosamente. Eu rapidamente o peguei no colo, confortando-o suavemente. Não chore, querido. Seu papai só está muito bravo com a pessoa que te machucou. Ele está ansioso para defendê-lo. Ao ouvir isso, os pais reunidos balançaram a cabeça em concordância. Olhe para ele. O rosto do Sr. Jones está pálido de raiva. Ele deve estar furioso. Exatamente. Um homem pode ter uma amante por diversão, mas ninguém deixaria que ela desrespeitasse sua esposa e machucasse seu filho amado. Sim, essa amante sem vergonha deve ter passado dos limites com o Sr. Jones. Essa mulher está acabada hoje. Peguem seus telefones, vamos assistir ao show. Asterisco asterisco, todos estavam animados, esperando para ver o próximo movimento de David. Mas ele ficou parado como se estivesse congelado, incapaz de se mover. Vendo a falta de resposta de David, Luna de repente teve um olhar de compreensão. Querido, eu sei. Ela é a amante que você mantém escondida. Não precisa esconder isso de mim. Não se preocupe, desde que você a puna adequadamente desta vez e prometa não vê-la novamente, eu vou te perdoar. Vá em frente e lide com ela agora. Asterisco asterisco, Luna achava que estava sendo compreensiva, certa de que David agiria em nome dela. Mas David ainda ficou parado, olhando fixamente para mim. Ninguém notou as gotas de suor se formando em sua testa. Nesse momento, minha filha deu um passo à frente e segurou a mão de David. Ela olhou para ele com seus olhos grandes e inocentes, confusa. Papai, por que as outras crianças também estão te chamando de papai? Asterisco asterisco, antes que David pudesse responder, Mason empurrou minha filha. Sua pirralha, pare de chamá-lo de papai. Parece que eu não te ensinei uma boa lição hoje. Como você se atreve a roubar meu papai de mim? Eu vou te bater até a morte hoje. Asterisco asterisco, com isso Mason levantou o punho, pronto para bater nela novamente. David finalmente despertou, pegou Mason e o jogou no chão. Fique longe dela. Asterisco asterisco, Mason caiu com força no chão depois que David o jogou.
Seu cotovelo raspou no pavimento, arrancando a pele e fazendo sangue escorrer. Os gritos de dor de Mason encheram o ar. Luna correu para pegar Mason, confortando-o antes de se voltar para David furiosa. David, o que está fazendo? O que Mason fez de errado? Por que você o empurraria por causa dessa pirralha? Ou é que, no seu coração, nosso filho não é tão importante quanto algum bastardo de uma amante? O que tem de tão especial nessa destruidora de lares para te deixar tão encantado? Asterisco asterisco Luna estava fervendo de raiva, disparando pergunta atrás de pergunta para David. Mas David a ignorou, agachando-se ao lado da minha filha e perguntando gentilmente. Emily, você está bem? Se machucou. Asterisco asterisco minha filha, que normalmente se agarrava ao pai, recuou com medo. Ela se encolheu nos meus braços como um gatinho assustado, observando David com olhos cautelosos. Ao ver isso, o rosto de David ficou pálido. Nesse momento, um SUV preto e vários carros da polícia estacionaram ao lado da estrada. Um advogado do departamento jurídico saiu do SUV, apressando-se até mim com um olhar de desculpas. Sinto muito, senhorita Walker. Havia trânsito, então me atrasei um pouco. Os papéis do divórcio que você solicitou já estão prontos. Também trouxe a polícia para lidar com o incidente no jardim de infância. Ao ver o quão respeitoso o advogado foi comigo, Luna imediatamente explodiu de raiva. Sua destruidora de lares imunda, você acha que é esperta, não é? Contratando atores para fazer um show para todos e se chamando de senhorita Walker. Quem você pensa que é? Você não é digna. Luna cuspiu em mim enquanto terminava de falar. Os outros pais imediatamente se juntaram para apoiá-la, exatamente apenas uma amante insignificante tentando agir como uma grande CEO. Ela realmente acha que pode se tornar alguém só porque fisgou David. Espere até ele se cansar dela, ela vai acabar na rua. E agora ainda tem a ousadia de chamar a polícia. Essa amante adora se humilhar. Ignorando-os, eu me virei para a polícia. Levando a sério, oficial, essas pessoas me caluniaram publicamente. Me agrediram e incentivaram seus filhos a abusar da minha filha, chegando a cortar um dos dedos do pé dela. Eles também vandalizaram meu carro e destruíram pinturas antigas que valem milhões. Eu não aceito nenhuma mediação neste caso. Quero que seja tratado com seriedade. Ao ouvir minhas palavras, os pais antes confiantes de repente entraram em pânico, mas alguns ainda teimaram e continuaram gritando. Não tenham medo, pessoal. Estamos defendendo o que é certo, ensinando uma lição a essa amante. Ninguém pode nos tocar. Exatamente, estamos defendendo as esposas de todo lugar. Isso é errado? Temos o apoio de todos. Os espectadores imediatamente os aplaudiram, encorajando suas afirmações. Motivados pela multidão, os pais antes hesitantes recuperaram sua confiança. O oficial olhou para o carro destruído e depois para minha filha em meus braços, franzindo a testa. Em plena luz do dia, vocês causam uma confusão, destroem propriedades e ferem outras pessoas. Justiça será feita. Após falar, os policiais começaram a tirar fotos e coletar evidências. Luna, completamente despreocupada, cruzou os braços e disse calmamente: Oficial, as crianças são jovens, normalmente não conseguem controlar sua força enquanto brincam. Quanto às propriedades danificadas, todas essas coisas foram compradas pelo meu marido. As coisas do meu marido são minhas coisas. O que há de errado em eu quebrar minhas próprias coisas? Os pais presentes não perderam tempo em apoiá-la, exatamente. Tudo aqui pertence ao Sr. Jones. Por que a Sra. Jones precisaria pagar alguém por quebrar as coisas do marido dela? Quem essa amante pensa que é? Que direito ela tem de pedir compensação da esposa? Ela está tão desesperada por dinheiro que nem se preocupa em salvar a própria dignidade. O policial se virou para Luna e perguntou: Você diz que essas coisas pertencem ao seu marido. Tem alguma prova? Luna imediatamente agarrou o braço de David e se virou para o oficial, dizendo: Meu marido está bem aqui, pergunte a ele se não acredita em mim. Querido, diga ao oficial. David arrancou o braço dela como se ela fosse uma praga, gritando: Saia de perto de mim. Luna ficou ali, chocada, encarando David sem acreditar. A reação dele era completamente inesperada para ela. Os outros também ficaram confusos. Todos observavam enquanto David lentamente caminhava em minha direção. Quando ele chegou até mim, não disse uma palavra. Apenas se ajoelhou e com uma voz trêmula disse: Me desculpe, Scarlett. David se ajoelhou na minha frente, pedindo desculpas publicamente e me chamando pelo nome. A cena era tão chocante que deixou os outros pais atonitos. Todos no evento estavam completamente confusos. Luna, em particular, estava em completo descrédito, incapaz de processar o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Por que o Sr. Jones está chamando essa amante de esposa? Qual é o relacionamento entre eles? Os pais rapidamente se recuperaram e bombardearam Luna com essas perguntas incisivas. Seu rosto ficou pálido, claramente abalada pela reviravolta inesperada.
Depois de um longo momento, ela saiu de seu estado de confusão e, em um ataque de histeria, direcionou sua raiva a David gritando: David, o que é isso? Por que você está chamando essa destruidora de lares de sua esposa? Você não me disse que seu casamento era apenas uma formalidade? Você disse que assim que terminasse seu trabalho, planejaríamos o maior casamento para mim. Tivemos um filho juntos e agora, na frente de todos, você está chamando outra pessoa de esposa. Luna perdeu completamente o controle, incapaz de aceitar a realidade que se desenrolava diante dela. Você me disse que eu era a única que você amava. Como pôde mentir para mim assim? Diga algo. À medida que ficava mais emocional, Luna agarrou o braço de David, sacudindo-o e exigindo uma explicação. David a empurrou com força, gritando: Calha a boca. Você não percebe que está destruindo a minha vida. Cambaleando para trás, em choque, ela o encarou horrorizada pelo estranho que ele havia se tornado. Ela nunca poderia imaginar que o homem que amava poderia agir assim. Mas David não tinha tempo para se preocupar com Luna. Sua única preocupação agora era salvar a si mesmo. Ainda ajoelhado, ele se virou para mim, sua voz implorando: Por favor, querida, eu sei que errei. Estou implorando, me dê apenas mais uma chance. David havia jogado fora todo o orgulho, seu tom transbordando desespero. Eu o encarei sem expressão, sentindo nada além de decepção. Você sabe que minha mãe tirou a própria vida por causa das traições do meu pai, certo? A única coisa que mais desprezo é traição. Antes de nos casarmos, você prometeu que me amaria para sempre, que eu seria sua única. E agora, olhe para você. Apontei para Luna, continuando. Você disse que me amava, mas construiu uma vida inteira com ela. Agora tudo faz sentido. Como você por acaso apareceu para me resgatar naquele bar e depois insistiu que eu não processasse aqueles homens bêbados, dizendo que eles apenas cometeram um erro. Quando levei para casa, você nem parecia surpreso ao descobrir quem eu era. Pensando bem, percebo que provavelmente você estava me mirando desde o início, certo? Você sabia tudo sobre a riqueza da minha família e me manipulou para subir na vida usando meu dinheiro para sustentar sua vidinha paralela. David, você realmente jogou o jogo longo, não foi? Eu estava tão mergulhada no aparente amor interminável de David por mim que nunca vi a verdade. Momentos emocionantes que pensei serem genuínos eram, na verdade, parte de seu plano cuidadosamente calculado. Era patético. Eu estava tão certa de que tinha encontrado o amor verdadeiro. Minha filha e eu confiamos completamente neste homem, acreditando que ele era a pessoa mais importante de nossas vidas. David, ainda implorando, tentou agarrar minhas mãos. Por favor, querida, eu juro que te amo. Vou consertar isso. Prometo que não haverá uma próxima vez. David segurava minhas mãos, o terror evidente em seus olhos, como se realmente temesse me perder. Enquanto isso, Luna ainda tentava entender tudo, perguntando confusa: David, por que você está ajoelhado para ela? Mesmo que ela seja sua esposa, todo esse dinheiro e tudo mais é seu. Você é o diretor executivo do Grupo Martin. Furioso, David ficou vermelho e gritou: porque eu me casei com ela. Tudo que eu tenho é por causa dela. Ao ouvir isso, Luna e os pais presentes ficaram chocados e apavorados. Somente naquele momento perceberam que realmente haviam ultrapassado todos os limites. Eu olhei friamente para eles e disse firmemente ao policial: preciso levar minha filha para tratar seus ferimentos. Vou garantir que este caso seja levado até o fim, então, por favor, lide com isso seriamente. O policial assentiu e rapidamente escoltou todos os envolvidos no incidente até a delegacia. Antes de sair, ele me lembrou de trazer provas do valor dos itens danificados, como recibos de compra, junto com os relatórios de lesão da minha filha e meus, para que tudo pudesse ser devidamente documentado. Eu levei minha filha ao hospital para tratar os ferimentos dela. Depois que seu pé foi suturado, deixei-a com a babá e fui para a delegacia com os relatórios médicos e os documentos necessários. Na delegacia, os pais que antes estavam tão arrogantes agora pareciam preocupados e derrotados. Eles só bajulavam Luna porque temiam David, achando que ele era o diretor executivo do Grupo Martin. Pensavam que Luna era a esposa do diretor executivo, por isso rastejaram e tentaram se agarrar a ela. Mas agora a mulher que acreditavam ser a esposa do diretor executivo, se revelou ser a amante, aquela que sempre desprezaram. E eu, a pessoa que atacaram e humilharam, era na verdade quem eles deveriam ter tratado com respeito. Essa realização os deixou enojados, como se tivessem engolido uma mosca. Os olhares que lançavam para Luna poderiam matá-la. Luna parecia completamente derrotada, como se a vida tivesse sido drenada dela. Ela acabava de sofrer o maior golpe de sua vida. Não era apenas a enorme indenização que teria de enfrentar. O maior golpe era que ela havia vindo aqui hoje com a intenção de confrontar uma amante, declarando em voz alta seu ódio por amantes, apenas para descobrir que ela era amante o tempo todo. Seu filho, que antes era seu orgulho, agora, em suas próprias palavras, se tornará um filho ilegítimo e vergonhoso.
Essa era uma realidade que ela não conseguia aceitar. A polícia revisou cuidadosamente os documentos que forneci e calculou os danos totais decorrentes da destruição, 940 milhões. Quando ouviram o número, os rostos de todos ficaram pálidos de choque. Como isso é possível? Mesmo que ela não seja uma amante, ela não pode ter tanto dinheiro assim. Oficial, não se deixe enganar por ela. Sim, de onde uma mulher tiraria tanto dinheiro? Vocês deveriam investigar de onde isso veio. Quem sabe pode ser dinheiro sujo. Exatamente, ela deve ter enganado alguém. Os pais, incapazes de aceitar a verdade, continuaram desesperadamente tentando se defender. Eles não acreditavam que meu dinheiro era legítimo e continuaram a me caluniar. O oficial riu com desdém. Já investigamos. Ela é filha do homem mais rico. Sua fortuna está muito além do que vocês podem imaginar. Ela é apenas humilde, e essa humildade deu a vocês a desculpa para intimidá-la. As palavras do oficial os deixaram sem palavras. Ele continuou. Só os danos são suficientes para colocar todos vocês na prisão. Em vez de questionar a identidade dela, vocês deveriam se concentrar em como vão pagar por isso. Ela deixou claro, sem acordos. 940 milhões era um valor assustador para cada pessoa presente. Eles não tinham como pagar, então recorreram a mais desculpas. Alguns pais, ainda se achando no direito, disseram com raiva: "Você tem tanto dinheiro. Por que está atrás de nós?" Exatamente, isso foi apenas um mal-entendido. Vamos resolver isso. Não há necessidade de nos empurrar para o limite. Tudo o que fizemos foi quebrar um carro e alguns objetos de coleção. Você é a mulher mais rica da região. Não seja tão mesquinha a ponto de guardar rancor por isso. Sim, mesmo que tenhamos te batido, você está bem agora, certo? Não há necessidade de ser tão mesquinha sobre isso. Eles falavam com tanta autoconfiança, como se destruir propriedades no valor de 940 milhões e atacar alguém em público pudesse ser ignorado com algumas palavras. Talvez achassem que só porque eu era rica e não morri no ataque, eu deveria simplesmente aceitar a perda. Soltei uma risada fria e disse: "Vocês não foram tão ousados ao destruir coisas e bater nas pessoas? Agora querem que eu deixe isso para lá? O que houve? Vocês tiveram coragem para quebrar coisas, mas não têm para pagar? Vocês gritaram tão alto enquanto me batiam. Por que estão com medo agora?" Esses pais, pensando que estavam lutando por uma versão distorcida de justiça, agiram como se estivessem defendendo as esposas de todo lugar. Mas, na realidade, estavam apenas tentando se agarrar ao poder e ganhar algo para si mesmos. Se tudo o que tivessem feito fosse quebrar algumas coisas, talvez pudéssemos discutir. Mas eles cruzaram uma linha que nunca deveriam ter cruzado. Eles humilharam minha filha. Minha filha é o meu limite. Eu nunca os perdoarei. Vendo que eu não cederia, os outros pais finalmente começaram a entrar em pânico. Não ousaram discutir mais comigo e, em vez disso, voltaram sua culpa para Luna. É tudo culpa sua, sua mentirosa. Você nem checou os fatos antes de espalhar boatos no grupo. Exatamente, você é a destruidora de lares, e nos arrastou para isso ao caluniar os outros. Você teve a ousadia de se chamar de Senhora Jones. Não tem vergonha? Nós nos metemos em problemas só tentando agradar você. Você é quem deveria pagar por essa bagunça. Isso mesmo, é tudo culpa sua. Nem pense em pedir nossa ajuda para pagar essa dívida de 940 milhões. Diante das acusações dos outros pais, Luna finalmente reagiu e, sem hesitar, disparou. Seus hipócritas! Vocês têm coragem de me culpar? Se não fosse por todos vocês querendo bajular os poderosos e me incentivando a causar uma cena, eu teria ido tão longe? Quando achavam que eu era a Senhora Jones, estavam todos sobre mim, praticamente lambendo meus sapatos. Agora que algo deu errado, vocês estão todos se virando contra mim? Com esse comportamento patético, vocês nasceram para ser cachorrinhos. Nenhum de vocês vai escapar hoje. Os pais e Luna continuaram a discutir, e se a polícia não tivesse intervindo, poderiam ter começado uma briga. Os pais começaram a inventar desculpas para si mesmos. Todos alegaram que não haviam quebrado nada, dizendo que foram os outros que fizeram isso. Cada um insistia que não estava envolvido no ataque. Então a polícia mostrou as filmagens das câmeras de segurança da escola e, diante das imagens claras, eles finalmente se calaram, incapazes de negar suas ações. Cada um teve que compensar de acordo com seu papel no incidente. Alguns imploraram dinheiro aos seus maridos, juntando fundos de qualquer maneira possível para evitar a prisão. Depois de pagar, saíram derrotados. Outros, no entanto, receberam papéis de divórcio de seus maridos por causa dessa confusão. Incapazes de pegar dinheiro emprestado, foram presos e detidos. Quanto a Luna, ela foi a participante mais ativa na destruição, e naturalmente tinha a maior dívida a pagar. Com uma quantia tão grande, Luna estava sem saída. Ela se voltou para David chorando. "David, pelo bem do nosso filho, por favor, me ajude. É muito dinheiro. Mesmo se eu me vendesse, não conseguiria pagar tudo. E se eu for para a prisão?
O que acontecerá com Mason? Luna implorava, lágrimas escorrendo pelo rosto, parecendo completamente desesperada. David hesitou, claramente dividido, antes de olhar para mim e implorar. Querida, precisamos ir tão longe? Pelos nossos anos juntos, deixe isso para lá, por favor. Eu olhei para David friamente e disse: David, você ainda tem alguma dignidade? Você acha que ainda tem algum respeito comigo? Pensar nos nossos anos juntos, em como seu falso carinho me enganou, me dá nojo. Eu já preparei os papéis do divórcio. A partir de hoje, estamos acabados. Virei-me para o policial e acrescentei: Oficial, Luna não apenas destruiu minha propriedade, mas também incentivou o filho a abusar da minha filha e cortar o dedo do pé dela. Por favor, inclua essas acusações. Sem dizer mais nada, me virei e fui embora. Assim, Luna e os outros pais que não podiam pagar foram processados e enviados para a prisão. A professora da minha filha também foi demitida e investigada por causa do incidente. Todo o jardim de infância foi fechado para reorganização. Quanto a David, ele saiu do casamento sem nada, conforme nosso acordo. Ouvi dizer que Luna, com menos de um mês de sentença, se envolveu em uma briga com os mesmos pais na prisão. Ela foi forçada a um banheiro e afogada. Aqueles pais receberam penas de prisão perpétua por isso. Minha filha e eu passamos de uma família feliz de 3 pessoas para uma casa de mãe e filha, confiando apenas uma na outra. Embora tenha demorado para nos acostumarmos, foi um alívio. Um dia, enquanto caminhava com minha filha, vi David desgrenhado e mal cuidado, espreitando em um beco. No momento em que ele me viu, seu rosto se contorceu de raiva. Ele avançou contra mim com uma faca, gritando como um louco. Sua mulher sem valor, finalmente te encontrei. Peguei minha filha e franzi a testa. David, o que você acha que está fazendo? David me encarou, gritando furiosamente. O que você acha, sua bruxa sem coração? Você me arruinou. Transformou-me de um CEO em um mendigo, lutando com cachorros vadios por comida. Meu filho foi intimidado até a morte por velhos mendigos enquanto implorava por comida. E você ainda tem a coragem de perguntar o que eu quero? Eu estava com você apenas pelo dinheiro. E daí? Que homem não faria o mesmo? Depois disso, por que eu não deveria encontrar o amor verdadeiro depois de ficar rico? Que direito você tinha de arruinar minha vida por isso? Que direito você tinha de me fazer perder tudo? Olhando para seu estado insano, suspirei e disse com sinceridade: David, você ainda é jovem. Se largar a faca agora, ainda há tempo de mudar sua vida. Tempo? Que tempo? Com isso, David levantou a faca e avançou contra mim. Por sua causa, perdi tudo. Se eu não puder viver em paz, você também não viverá. Depois que eu te matar, sua filha e todos os seus bens serão meus. Morra! David levantou a faca ainda mais alto e avançou mais rápido. No último momento, meu segurança, que estava escondido, apareceu e deu um chute em David, jogando-o no chão. Desde que descobri que David era manipulador, tomei precauções extras. Sabia que alguém como ele não desistiria tão facilmente. Por isso, tinha um segurança protegendo secretamente a mim e a minha filha todos os dias. Nunca esperei que isso fosse tão necessário. Levem-no para a delegacia. Depois de dar a ordem calmamente, levei minha filha para casa. Olhando para a foto da minha mãe em casa, suspirei profundamente. Mãe, por que você foi tão tola? Não, a traição é dolorosa, mas não vale a pena tirar sua vida por causa disso. Pelo bem de quem está ao seu redor, você precisava continuar. Olhei para minha filha no sofá, sentindo-me ainda mais determinada. Nós não precisamos de homens. Mulheres podem criar seu próprio futuro muito bem. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.